rede Alumni UA promove o contacto, a ligação, a interação entre os antigos alunos e entre estes e a Universidade de Aveiro. Importa alimentar esta rede para que ela se torne cada vez mais forte, porque uma boa rede faz com que todos sejam beneficiados. Rede Alumni UA, rede de conhecimento e partilha. Todas as sextas-feiras às 19h30 na Terra Nova. Rede Alumni UA no ar. Hoje com Carlos Pedro Ferreira, ele é presidente da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro, e connosco em estúdio está também o professor Joaquim Borges Gouveia. Muito boa tarde a ambos. Vamos estar a falar sobre redes. Eu vou-vos ligar os microfones e vou ficar de lado. Vou deixar a conversa fluir. Por favor, Carlos Pedro, acho que tu, como presidente da Associação dos Antigos Alunos, mereces estar hoje no comando. Ok, obrigado, Ana. Joaquim, vamos falar sobre redes? Claro, é sobre redes da conversa e sobre redes de Alumni UA. É uma rede que é muito interessante porque quando eu finalizei o meu curso, em 1963, foi quando começou a possibilidade de haver uma rede de alunos na UA, porque é o ano de arranque da UA. E, portanto, é muito interessante que 40 anos depois, e depois de 12 anos de ter chegado à Universidade de Aveiro, possa falar sobre a rede de alunos, sem nunca ter podido sequer ser aluno na UA. Isso é até bom sinal, é mau sinal? É mau sinal porque é sinal que já sou mais velho. Mas recordo-me perfeitamente que no ano em que acabei o curso, da iniciativa que o professor Veiga Simão teve de lançar um conjunto de universidades, as universidades ditas universidades novas, que eram universidades temáticas na altura, uma delas em Aveiro ou outra no Minho. Claramente tinha que haver uma em Lisboa para que pudesse haver outros pontos do país, como é normal. Há sempre um nó central nas redes, há um nó que quer ser sempre um nó absorvente, e cabe também aos outros nós fazer com que ganhem capacidade, importância, e que não deixem esse tal nó absorvente, que é sempre o nó de Lisboa, fazer com que tudo o resto... Também temos o nó do Porto. O nó do Porto é um nó... o nó azul é outra coisa, é uma coisa que é... Aí posso dizer que no dia em que nasci passei imediatamente a fazer parte do nó azul e é uma coisa que não direi que tenho 40 anos de curso, mas mais do que isso tenho 62,5 de associado azul. Não, tenho de meter. Então, e o amarelo e preto? Ninguém aqui? Epá, eu não. Eu gosto de amarelo, tenho umas calças amarelas, conhecido pelo gajo das calças amarelas em Madrid. E tem a ver com a rede, porque quando fui para Madrid tem a ver com a rede. Foi o primeiro aluno, não sei se foi o primeiro, mas foi da primeira série de alunos que fizeram o programa Erasmus, em 92, penso que foi quando ele arrancou. Portanto, foi também através desta rede de contactos que eu também passei a ter já tinha algum gosto por viagens, mas por conhecer pessoas e por morar noutros sítios em que na altura a rede já existia. Havia uma rede, mas era uma rede mais lenta, era uma rede até do ponto de vista de comunicações, não havia telemóveis, não havia internet, já havia internet, mas era uma coisa para algumas pessoas, e neste momento nós temos todas as condições para ter uma boa rede. Mas eu queria perguntar ao Borges Gouveia uma coisa que às vezes mete alguma confusão. Na nossa rede, nesta rede aqui, é que ela, de facto, podia estar otimizada e não está otimizada. Está uma rede lenta. Mas qual rede? A rede, mesmo a própria rede Alumni UA. É uma rede que existe, tem uma infraestrutura, do ponto de vista do papel e orgânica existe, mas... Eu acho que desde que me conheço, e já vai há um bom par de anos, acho que muito tarde foi materializado aquilo que era fundamental para estruturar a minha forma de ser, que foi o aparecimento da rede de internet, que é final dos anos 80, mas acho que muito antes já eu funcionava em rede. Eu lembro-me no colégio de ter a rede dos amigos, porque normalmente as primeiras redes que nós temos somos amigos, e aqui para responder um bocadinho à Wanda se é amarelo ou preto, eu tive a felicidade de poder pertencer à rede preto, que foi ter ingressado na Universidade de Coimbra como caloiro,
em 1968-69. Portanto, é um ano de ouro, não é irrepetível. Foi o ano da crise académica e foi um ano em que, felizmente, foi um ano muito solidário, um ano em que se formaram redes para sempre, e redes que ainda hoje somos capazes de discriminar as pessoas que furaram a greve ou não furaram a greve, muito mais, ou independentemente até do clube de futebol ou do partido a que elas pertençam. E é muito interessante porque quando se fala em amarelo e preto, o preto em Coimbra não é a ausência de cor. É uma cor bem definida. Uma cor que chegou à final da taça nesse ano, em que foi mesmo o preto que deu cabo do resultado mais interessante, que seria a vitória da Académica. Não foi? O Eusébio marcou o gol da vitória do Benfica e isso, na altura, deu-nos uma grande tristeza. Mas é curioso porque, falando de redes, as redes vão se construindo ao longo do tempo. E a complexidade das redes não é tanto a capacidade de as construir, mas é a capacidade de as manter e de as alimentar e de fazer com que elas funcionem. Uma rede deixa de funcionar quando temos nós, eminentemente nós negativos. E os nós da rede somos nós próprios. Cada um de nós é um nó da rede. E o que é que são nós negativos? Nós negativos são pessoas que eticamente não percebem o que é estar numa rede, porque a rede significa partilha, significa seriedade, significa espontaneidade, significa aquilo que há do ser mais infantil, se quiserem, mais criança em cada um de nós. E, portanto, uma pessoa parte para uma rede para partilhar experiências, para partilhar conhecimento, para partilhar, nem que seja um chiclete ou um cigarro. Há redes que se formam por interesses muito diversos. Uns que têm fins melhores, outros que têm fins piores, mas a rede é sempre este conjunto de nós, que somos nós, que estamos ligados por um fluxo de informação, e esse fluxo de informação circula ou funciona tanto melhor quanto mais partilha houver. Hoje, a criação de valor tem uma base muito importante, que é o conhecimento e a aplicação desse conhecimento. E, portanto, as redes têm também uma lógica que é muito numa organização da procura para a oferta. Tradicionalmente as redes em Portugal formam-se muito da oferta para a procura, isto é, nós tentamos obter da rede aquilo que queremos e não percebemos que a rede nos vai dar tanto quanto puder, quanto mais nós disponibilizarmos à rede. Informação para a rede. E ao disponibilizar a informação para a rede, outros o farão, e é da conjugação dessa informação e da mistura e da integração e, sobretudo, a criação de valor é um exercício de integração de informação dispersa. Sim, mas diz uma coisa, uma ideia que eu tenho há algum tempo, olhando para esta rede e olhando para a rede, estava aqui a pensar numa coisa, enquanto estavas a falar, estava a pensar, as redes, que até pode ser um paradigma ou não, acho que não, as redes que melhor funcionam muitas vezes são aquelas redes até de coisas que não são para coisas boas. Redes das máfias, redes em que as pessoas têm um interesse comum, que é um interesse muito intrincado. É muito curioso, porque ontem tive uma conversa com alguém, e também porque foi um assunto de uma dos noticiários, ou de um programa sobre informação, em que a máfia, como rede negativa em si pelos fins mas foi uma rede extraordinariamente positiva para a reconstrução da Itália. A Itália nunca teria sido possível reformular-se e ressurgir depois da Segunda Guerra Mundial se não houvesse uma rede, que é tal máfia, que por um lado é uma rede de interesses, enfim, negativos, na nossa ótica, noutras será positivo, e portanto aí também estamos a falar já em critérios de análise da rede, não na rede. O que eu estava a dizer foi essa rede da máfia, foi essa rede da máfia que permitiu a reorganização, a revitalização da Itália. Claramente, se não fosse a rede da máfia e das várias máfias, porque não há só uma, a Itália não tinha tido capacidade de reconstrução no pós-guerra. E, portanto,
Uma rede tem que ser... Mas isto para dizer... Sim, eu entendi. Não estamos a fazer a apologia. Não, mas antes pelo contrário. Eu já sei onde é que foi a intervenção, que foi do António Barreto. Na Universidade de Verão do PSD. Curiosamente, ele estava a falar sobre redes e sobre a rede da máfia, a importância das redes. Agora, nós hoje o que pretendemos é que a rede seja uma rede tanto mais aberta e tanto mais disponível. Mas como nós também vimos, em cima da rede que todos nós utilizamos, com as Microsofts, com as Google, com aqui, apareceu os serviços secretos americanos a utilizar a informação livre e espontânea de pessoas que interagem com essas organizações, a captar isso para depois utilizar um lado negativo da rede. Mas não é por causa disso que as redes não devem ser hoje uma forma de partilha de conhecimento. Eu estava a dizer que não era para dizer se há redes, porque não está de valor sobre redes. Eu estou a falar que existem redes, há redes que funcionam melhor, mas o facto ou a prática demonstra que quando nós temos um objetivo comum, e por isso é que os serviços de informação, etc., têm redes espetaculares, porque querem ter informação, estão capazes de tudo para obter, como aconteceu agora. Havia os microfones no Parlamento Europeu, mas depois já se descobriu na Assembleia da República, depois os americanos espiaram os russos, etc. Tudo redes bem montadas porque é um objetivo comum, e nós, em algumas redes, ainda não entendemos, porque se calhar é mais alargada, e não é um objetivo tão preciso como... Enquanto nestas grandes, que são pequenas redes e grandes, que as pessoas já perceberam que a informação é a coisa mais preciosa que existe. E por isso é que as pessoas, que eu discordo, aguardam muito. Acho que a informação deve circular. Acho que é perigoso ter muita informação guardada e dela deve ser difundida rapidamente para deixar de ser perigosa de estar ali acumulada. Acho que é uma coisa que não sei se irá mudar no tempo, mas acho que já está a mudar. Essa ideia do segredo, de que a informação é muito valiosa estando no meu computador ou estando guardada. Eu acho que ela a circular. O conceito de cloud é um conceito que a tecnologia sobreponha, precisamente tenta mostrar isso, não é? Vamos partilhar a informação, colocar a informação disponível para todos e vamos depois cada um fazer aquilo que é o design do produto ou do conhecimento que pretendemos para aquilo que for o nosso objetivo final. Eu não sei se tu viste, agora por causa da rede, eu li uma notícia na semana passada, não sei se tem 15 dias, porque estive de férias e li ao retardador, de um tipo que desenvolveu um tratamento para o cancro das leucemias nos Estados Unidos, e num laboratório que vale milhões. E ele o que é que fez? Aquele laboratório demoraria 30 ou 40 anos a obter resultados se estivessem só a trabalhar naquele segredo. Ele gratuitamente distribuiu a informação que já tinha por não sei quantos laboratórios do mundo inteiro, a título pro bono, e num ano já tiveram resultados que demorariam 40 ou 50 se ele tivesse, podia demorar muito mais tempo, se tivesse a informação guardada. Eu penso que o lead time, que é isso que nós estamos a falar, que é o tempo entre uma descoberta e a sua chegada ao mercado e a sua utilização comercial, porque nesta questão da área da saúde, um produto para estar no mercado precisa um novo medicamento, um conjunto de testes. É evidente que nós podemos encurtar o tempo fazendo tarefas em paralelo. Isso já foi feito em muitas outras áreas. Quando estamos a falar na indústria automóvel, nós não temos mais do que uma rede de N produtores que fazem componentes, que um automóvel tem 5 a 6 mil componentes, e depois há uma linha de montagem que integra todos esses componentes. E depois, inclusivamente, não vêm todas as peças do motor, já vem o motor agregado, já vem a direção agregada, e portanto é possível, à medida que o conhecimento vai sendo desenvolvido, e precisamente quando vamos utilizando de uma forma mais conhecedora as redes, e para isso é preciso perceber quais são as atividades, discretizar no tempo e no espaço essas atividades, depois, porque as redes têm uma teoria por baixo, e quem não utiliza, ou quem não sabe a teoria e só pratica... A tua especialidade são redes, não é? O teu doutoramento tem redes. O meu doutoramento foi, mais do que em redes, foi pensar muito sobre redes, e depois há um outro doutoramento que é a experiência da vida, não é? Que é testar muitas destas coisas sobre atividades correntes daquelas que nós temos para fazer. E eu vou dar aqui um exemplo muito simples deste que estava aqui a falar. A certa altura pediram-me para fazer um curso de redes para médicos e outro para juristas. E aquilo pareceu-me assim uma coisa, bem, como é que eu vou desentalar esta bota?
E foi muito engraçado porque cheguei a um ponto que foi muito simples de explicar às pessoas como é que se organizavam estas coisas. Que foi propor-lhes pensar de uma forma muito simples sobre um jantar em casa para que se convidavam 20 pessoas. A partir, temos 20 pessoas que vão jantar a casa. A primeira questão é definirmos o menu. Definindo o menu, nós temos a necessidade de fazer um conjunto de aquisições. E ao fazermos, no fundo, temos que comprar. Pronto. Ao comprar, algumas coisas são congeladas, outras são frescas, outras são semicongeladas, outras já vêm preparadas. Se eu, no menu, definir que a sobremesa é um gelado, das duas uma, ou eu vou confeccionar o gelado, ou eu compro o gelado e, portanto, o gelado já entra na linha final. Portanto, é como se num automóvel eu já compro o motor e instalo o motor em vez de estar a montar o motor na linha de montagem do próprio automóvel. E, portanto, eu comecei a trabalhar com as pessoas. Então vamos lá ver, pôr a mesa, 20 pessoas. Para 20 pessoas são 20 facas, 20 garfos, 20 pratos, 20 cadeiras. E é preciso dispor aquilo. No fundo, estamos a trabalhar num layout. O que nós estamos a fazer é discretizar no tempo e no espaço todas as atividades que temos que fazer. Claro. E depois temos que fazer uma coisa, é que uma atividade que interfira com outra, nós temos que tentar ver como é que essa atividade pode ter subatividades que permitam distinguir uma da outra. Imaginemos que eu quero colocar a mesa e uma cadeira simultaneamente. Não é possível. Eu tenho que colocar a mesa e colocar a cadeira. Mas se eu comprar uma mesa que já tem as cadeiras coladas, eu já faço isso numa só tarefa. Certo. Pronto, então elimina aquela tarefa de andar a pôr as cadeiras. Portanto, e começando a falar com estas coisas, as pessoas chegavam ao ponto em que agora vamos passar da refeição, não é? E depois a refeição pode ser convencionada em fogão a lenha. Se eu tiver muito tempo, eu posso fazer um assado. Se eu tiver muito pouco tempo e não estiver para cozinhar nada, posso ir pelo telefone, pela tal rede, um takeaway, ou até a uma empresa que faz catering e serve à mesa. E eu preparo um jantar fantástico para 20 pessoas. A questão é quanto dinheiro é que eu tenho, qual é o estatuto que eu quero mostrar e como é que eu quero presentear as pessoas. Porque eu posso ir para uma refeição que eu não faço nada, não cozinho nada. E é espetacular. É espetacular, subcontratada, ou então utilizando micro-ondas. Mas se eu quiser ferver água mais rapidamente, uso o gás. Ou o micro-ondas, mas normalmente é o gás. Se tiver tempo, eu posso cozinhar e assar a lenha. Se não tiver tempo, eu não vou fazer um assado. Portanto, estas questões do tempo, das tarefas, como é que eu compro, no fundo eu estou a sequenciar, eu estou a construir a rede das atividades e das tarefas que eu tenho para fazer. Agora... Então, deixa-me só dizer uma coisa. Pode acontecer que um grande problema é que a rede pode não funcionar se as pessoas não souberem o que é que querem fazer. Coisa. Agora, nó da rede, tenho um conjunto de atividades que estão no meu back-office. Quando eu falo contigo, outro nó da rede, eu só te estou a dizer, olha, queres ir lá jantar a casa, vão mais de 19 pessoas. E tu entras em casa e para ti é transparente todo este back-office. Mas, provavelmente também já convidaste pessoas, podem não ser 20, podem ser 10, podem ser 5, mas também já percebeste que quando se convida alguém, há uma rede interna, isto para explicar que é assim, redes é tudo muito interessante, mas cada rede tem nós, que somos nós, e que se nenhum de nós estiver preparado, os outros nós não vão usufruir nada. E, portanto, uma rede estabelece entre pessoas com competências cada vez maiores. Porque as pessoas que têm poucas competências, ou que são nós pouco eficientes, são eliminadas da rede. Isto é relativamente fácil, porque ninguém me passa. Ninguém me convida para jantar. Exatamente. E muitas vezes acontece pessoas que eu conheço, não sei o que se queixam, só que eles também nunca convidam. E agora o que é interessante nesta nova sociedade é provavelmente o efeito da criatividade. Quer dizer, nós cada vez mais gostamos de conversar, de ter nós, na nossa rede, diferentes, criativos, gente interessada, que nos disponha bem,
Porque para dispor mal basta ler a televisão ou ter que pagar impostos. Portanto, e estamos assim a 2, 3 dias do fecho do IRS. Portanto, são dias que nos irritam, porque a gente sabe que este nosso dinheiro não vai ter impacto positivo em nada. Vai continuar a alimentar uma máquina de muitos nós com uma rede muito pouco eficiente. E portanto, provavelmente é isso que nos faz olhar muitas vezes para a rede sem perceber que a questão central é a preparação de cada um dos nós com os quais nós nos queremos ligar. Eu não tenho interesse nenhum em ligar-me com todos os nós do mundo. Muito longe disso. Mas gosto de estar ligado com alguns dos nós, sabendo eu à partida que são nós de clubes contrários, por exemplo, do Benfica, que é o clube que mais alegrias me dá. Pela negativa. Não, pela positiva. Não, a negativa é vista do ponto dele. Claro. Mas do meu ponto de vista, e portanto esta questão de perceber na rede o que é bom e o que é mau, o que é o que cria valor, o que não cria valor, está sempre no critério de cada um de nós. E portanto, a tua rede, ou o que tu vais procurar na rede, é ter sempre nós com maior ou igual capacidade de criação de valor. E que tenham competências contigo, não é? Competências no sentido não é que tem que ser igual, do que tu gostes. Mas eu não tenho nenhuma afinidade com a rede. Estamos a passar de uma rede de, emoções, de conhecimento para uma rede de emoções. Quando entra o eu gosto ou não gosto, pronto, as redes têm vários níveis. Avanda, acho que quer dizer que temos que acabar esta sessão. Mas terminamos com esta questão do desabrochar das ideias numa rede de emoções. Acho que é bonito. Se calhar vamos nos despedir. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e estaremos cá na próxima sexta-feira, 6 de setembro, às 19h30. Rede Alumni UAUAS com Carlos Pedro Ferreira e também o professor Dr. Joaquim Borges Gouveia. Ficámos a perceber um bocadinho mais sobre esta questão das redes. Lembrar uma vez mais que dia 28 de setembro realiza-se a grande festa do antigo aluno da Universidade de Aveiro. Entre em contacto se faz parte desta rede ou se é antigo aluno da Universidade de Aveiro. Entre em contacto, todos são bem-vindos. A Rede Alumni UA promove o contacto, a ligação, a interação entre os antigos alunos e entre estes e a Universidade de Aveiro. Importa alimentar esta rede para que ela se torne cada vez mais forte, porque uma boa rede faz com que todos sejam beneficiados. Rede Alumni UA, rede de conhecimento e partilha. Todas as sextas-feiras.